Então ela deu à luz colocar curral, uma forma mais simples da gente poder entender. Jesus, ele ministrava falando aos homens através de parábolas. E as parábolas não era algo difícil de falar e não era algo difícil de se entender, porque era para o coração do homem. Jesus não poderia chegar, porque, como diz Charles Spurgeon diz assim, que ele era o próprio Deus. Se ele era o próprio Deus, então ele poderia explicar com muito mais dificuldade para que o homem pudesse entender. Mas Jesus fez ao contrário disso. Jesus, ele conseguiu explicar com palavras simples, conseguiu trazer o Evangelho até nós, e conseguiu colocar isso no coração do homem, para que o homem pudesse entender o seu amor para com o homem. E Jesus então nasce nesse curral. Jesus poderia ter nascido num dos melhores, digamos, hotéis daquela região. Jesus poderia ter nascido numa das melhores pensões daquela região. Mas você se pergunta, por que Jesus então nasceu num curral? Porque foi num processo de tanta humilhação para que a humanidade pudesse então perceber tal coisa. Talvez a gente nem valorize esse momento do nascimento. Eu nem falei dos meus pais, não. Eu devo honra a eles. Porque se eu estou aqui porque eles venceram, conseguiram educar e colocar eu até aqui. Mas um filho, ao nascer, talvez nós fazemos tanto plano, né? Um filho. O meu filho, quando nascer, eu quero que ele conquiste tal coisa. Eu quero que ele seja um astro do futebol. Eu quero que ele conquiste os sonhos dele. A gente sempre quer coisas maravilhosas para os nossos filhos. E o nascimento também não é algo indiferente disso. A gente quer que o filho nasça num hospital bacana, num quarto bacana, num ambiente muito bacana, num ambiente bom. A gente planeja, a gente luta, trabalha para conseguir o dinheiro lá para pagar as despesas médicas, aquelas coisas todas. Acredito que nos tempos de Jesus isso não foi diferente dos nossos tempos. A preocupação de pai, né? Que José naquele momento foi. E a preocupação de mãe, né? Maria também teve aquele momento de preocupação. Um versículo um pouco antes, dizem que eles vieram de Belém. Belém não, de Nazaré. Nazaré fica a 130 quilômetros de Belém. A pé já é difícil andar 130 quilômetros. E eles andaram, José caminhou esses 130 quilômetros a pé. E Maria em cima de um jumento. Ela grávida, próximo dos 9 meses, já para ganhar a criança, o bebê. E andou esses 130 quilômetros em cima de um lombo. Talvez não seria o sonho de Maria. Maria não teria aquele sonho. Eu vou andar 130 quilômetros para ganhar Jesus, para ganhar esse bebê lá em Belém. Com certeza ela não teria esse sonho. Ela não queria isso para a vida dela. Nazaré era uma cidade muito pequena. Os historiadores dizem que naquela época tinha 400 habitantes. Era muito pequeno. Belém já era uma cidade maior, com 1000 habitantes. Olha como é que era grande, 1000 habitantes. Era muito grande. Então eles foram para Belém. Havia um censo lá, que era para a contagem daquele povo. E José fazia parte daquela linhagem. Então ele foi para lá para fazer
parte desse censo. Mas José, fazendo parte dessa família, caminhou esse trecho até lá. E nesse percurso, talvez não era o desejo dele de caminhar tudo isso para ganhar essa criança, mas era uma ordem expressa do rei na época. Eu não me lembro o nome do rei aqui na época, mas era um rei de Roma, em que exigiu que fizesse esse censo. Mas eu quero deixar uma mensagem de que Jesus, essa data que nós comemoramos, 25 de dezembro, embora não seja uma data específica do nascimento de Jesus, embora o Natal não tenha um significado específico do Papai Noel, mas o Natal para nós, como cristãos, tem um significado muito importante para nós, que é o nascimento de um Salvador, daquele que nos salvou, daquele que pagou o preço para que nós não fôssemos condenados ao inferno, para que pudesse salvar, para que nos pudesse nos dar a oportunidade da salvação. E Jesus, então, ele nasce naquele estábulo. Aquele estábulo, ele pode significar várias coisas na nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos com as coisas dos afazeres, no nosso dia a dia, as nossas preocupações financeiras, as nossas preocupações familiares, as nossas preocupações de empresa, as nossas preocupações de tantas outras coisas, de tantos afazeres. E às vezes nós não colocamos Jesus no coração. Às vezes não tem espaço para Jesus no coração. Às vezes não tem espaço para Jesus nos ambientes que nós digamos limpos da nossa vida. Nos ambientes, nos hotéis da nossa vida. Nos ambientes que tem um ar-condicionado bacana. Nos ambientes bacana, com iluminação, tudo muito bom. Mas às vezes não colocamos Jesus nesse meio, porque nós achamos que não tem espaço para Jesus. Não dá para Jesus, esse lugar não dá, não tem condições. E Jesus, então, por a hospedaria estar cheia, estar lotada, José, então, encontra esse curral e Maria dá luz lá no meio daquele negócio que talvez não era muito cheiroso, um ambiente que talvez não muito agradável, um ambiente que era cheio de poeira, cheio de... talvez existiam algumas moscas, né, porque é próprio desse ambiente. Uau. Tinha animais. E Jesus, ele vem para substituir isso da nossa vida. Ele vem para tirar tudo isso essas imundícias do nosso coração. Essas coisas que nos preenchem, como que esse preenchimento, esse vazio que às vezes nós achamos que está cheio, mas está cheio de coisas que não nos leva ao céu, não nos leva a ter uma vida com Cristo. E que nós possamos de fato entregar a nossa vida a Jesus e levantar a nossa mão para o céu e agradecer por esse momento, esse Natal que nós falamos, né? Que Jesus possa de fato renascer ao nosso coração, fazer parte da nossa vida, da nossa família e das nossas gerações que virão. E nesse momento, quando se falar em Natal, nós possamos associar isso à comunhão, possamos associar isso ao amor.